Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Wesley So, penúltima rodada do Norway Chess 2026. E é uma rodada imprevisível, a gente não sabe mais o que acontece quando o Magnus Carlsen tá jogando. Porque ou ele vai fazer aquela partida que você fala, caraca, maravilhoso, é o Big Boss do xadrez. Ou não, ou ele vai jogar mal, vai chorar lá no confessionário, falar que tomou um monte de decisão errada, né? A gente tem cenas fortes, cenas fortes, né? Tirem as crianças de casa. O Magnus Carlsen ali se queixando dele mesmo, falando que não tá conseguindo decidir e que não sei o que, ele tá visivelmente chateado, né, de não estar jogando com a forma máxima que ele já jogou, né, principalmente por estar um tempo afastado aí dos tabuleiros, dos tabuleiros das partidas clássicas, né, ele ainda joga online, ele ainda joga torneios rápidos e Blitz, lembrando que ele é o atual campeão, tá, às vezes a gente se esquece disso, ele é o atual campeão mundial de rápidas e também de Blitz, né, então o cara não é pouca coisa. Agora, nas partidas clássicas tá fazendo falta aquela experiência, aquele preparo e tudo mais, né? Então, aqui a gente vai ver o que vai acontecer. Magnus Carlsen contra Wesley Mineirinho, líder do torneio Wesley So. Então a gente vai ver aqui essa partida, que já é o Armagedon, tá bom? Porque eles empataram na partida clássica, então agora vai para o desempate. O Wesley So vai ter 10 minutos, o Magnus Carlsen tem 7 minutos, mas o Carlsen tem a vantagem do empate, basta ele empatar, né? Muito bem. Agora aproveitar e falar um negócio, Zugzwang. Já ouviu falar dessa palavra no xadrez? É, galera, no xadrez a gente fala Zugzwang quando qualquer lance que você faz piora a tua posição e você é obrigado a jogar. Presente dos dias dos namorados também tem essa vibe, né? Muitas vezes, qualquer coisa que você escolhe parece uma escolha errada, né? E essa semana eu tava gravando usando minha camisa da Insider e a minha esposa, ela olhou e falou assim pra mim, ah, essa daí eu gostei, essa daí é minha. E aí eu já percebi, né? O presente já tava aqui e só eu não tinha percebido. Não precisei explicar do tecido, da tecnologia, nada disso. Ela pegou, vestiu e pronto, virou dela. Fim, né? E essa semana a Insider tem brindes cumulativos e pagando no Pix ainda tem 5% de desconto extra, tá bom? O meu cupom XADREZ que tá na descrição do vídeo e também no link soma com os descontos do site, tá bom? Então é isso, cupom XADREZ, se você ainda não decidiu o seu presente, o Zugzwang acabou, beleza? Muito bem, galera, para dar uma olhada, Wesley So abre aqui a partida com o peão do rei E4 e o Magnus Carlsen responde com a defesa siciliana. Agressividade. O cavalo vem para o jogo E6. A variante favorita do Magnus Carlsen é a variante francesa da defesa siciliana. Temos o lance D4 abrindo a posição, trocas. E o Magnus Carlsen joga com A6. Ele sempre faz essa estruturinha para poder jogar a dama 15 C7 de maneira a atuar no centro e atuar na coluna C sem ser incomodada por saltos dos cavalos, né? Vejam que os peões aqui ficam controlando as duas casas que algum cavalo poderia incomodar a dama 15 C7. Essa é a estruturinha padrão que o Magnus Carlsen joga na siciliana na maioria das vezes. Wesley So segue com bispo D3, segue o desenvolvimento aqui das peças, Magnus joga com o cavalo em C6 e o Wesley vai para as trocas. Cavalo toma e peão de D toma, até aí tudo bem. Nessa variante a gente tem uma simetria, né, de estrutura de peões. O Magnus Carlsen está mostrando aqui que ele realmente não está incomodado em manter uma simetria, afinal de contas ele só precisa do empate. Wesley Mineirinho segue desenvolvendo o cavalo, Carlsen joga E5, dá mais mobilidade para o bispo de casas claras. E aqui cavalo C4, diretamente jogado pelo Wesley. Coloca a pressão no peão central e o Magnus Carlsen joga o bispo E6 e fala o seguinte, toma o peão, pode tomar o peão. E o Wesley So não captura o peão central. Por que que ele não captura? É uma armadilha. É uma armadilha, Bino! Aqui se ele captura o peão, aqui quem pegou essa referência é das antigas, hein? Quem pegou essa referência é das antigas. Aqui tem armadilha do caminhoneiro, aqui dama em A5, né? Então não dá para jogar o cavalo por peão. Mas o Wesley So coloca um problema para o Magnus Carlsen. Ele faz o lance dama H5 e esse lance é assustador. Quanto tempo levou o Wesley So para jogar isso aqui? Jogou rápido. Esse lance é assustador porque agora o peão tem 2 ataques e nenhuma defesa. E o Magnus Carlsen dá uma desesperada. Eu
teria jogado nessa posição F6 e sacrificado o rei, né? Então não dá para jogar também F6. Como é que vai fazer aqui? O Magnus Carlsen se desesperou e jogou bispo por cavalo, mostrando que ele desconhece as sutilezas dessa posição. Porque se ele conhecesse as sutilezas dessa posição, ele teria jogado cavalo F6, atacando a dama, sacrificando o peão central, e seguiria com B5, uma tempestade de peões, bispo D6, olha o tanto de tempos que ele ia ganhar, C5 disparando o peão, e não adianta querer dar garfo aqui, teria que tirar o cavalo daqui e tudo mais. Se quisesse dar o garfo diretamente, as pretas ainda ficam melhores, com o peão atacando a dama. E a dama não tem mais nenhuma casa. Perdeu a dama, Rafa? Na verdade, não. E olha só que complicação que é o xadrez, teria esse cheque aqui, né, para poder escapar com a dama, e depois jogaria dama G3, mantendo o garfo e atacando em G7. Mas aqui as pretas poderiam jogar bispo C7. Rafa, essa é a linha do teu vizinho, né? Essa é a linha do meu vizinho, o Felipe. Ele é neto do... enfim, essa linha aqui é forte, Ele falou, Rafa, aqui teria dama por G7. Eu fui falando, mas torre G8 as brancas recuperam peça. Ele falou, mas o problema é essa pancada aqui, ó. Dama D5 no final dessa variante toda, né? Com pressão no peão central. E quando a dama volta para defender, cai o peão de E5. E aqui, além de tudo, cai o peão de G2, né? E as pretas, então, teriam uma posição fortemente vantajosa, né? Então, por isso, esse seria o lance correto. Mas o Magnus Carlsen completamente desconhecendo a posição, e é nítido isso porque ele vai para esse lance bispo por cavalo, é o lance do desespero, né? Preciso ganhar um tempo, afinal de contas esse peão estava atacado. E depois de bispo toma, existe ameaça de checkmate, existe ameaça para cima do peão, tem que jogar esse lance dama em E7, que tapa aqui o bispo. A coisa começou estranha para o Magnus Carlsen, tão estranha que ele já gastou 2 minutos aqui. E ele começou com 3 a menos, ou seja, sobrou 5 para o Carlsen. E o Wesley So ainda tem 8 minutos e 20. Não está fácil para Magnus Carlsen. Wesley Mineirinho segue com o lance dama em E2. Tranquilo, aqui ele gastou 1 minuto e 20. E o Magnus Carlsen joga G6. H4 diretamente pelo Mineirinho. Tirou a dama para jogar H4, H5. O Magnus segue com o bispo H6 querendo trocar peça. Temos trocas e Grand Rock foi jogado pelo Wesley So, acelerando o desenvolvimento, colocando a torre no jogo. Magnus joga cavalo em G8, tira o cachorro daí. H5 foi jogado, cavalo vem para F6. Peão toma, peão de F toma. Esse aqui tá cravado, você não quer pendurar um monte de material. Por isso a partida segue com peão de F toma. E aqui G3 foi jogado pelo Wesley So, possibilitando até mesmo empurrar um F4 no futuro. Tem que preparar isso. A partida segue com torre D8. O Magnus Carlsen, na ânsia de trocar peças, vai para esse lance, ele já toma uma outra decisão duvidosa, porque aqui o Magnus Carlsen poderia jogar um cavalo D7, né? Deixa o cavalo aqui cobrindo, quem sabe até mesmo ir para o grande roque, né? E aí segurar mais o rei. Mas o Carlsen preferiu jogar a torre D8. E aqui as brancas podem começar a criar problemas, dominando as casas escuras que estão cheias de buracos, né? Poderia seguir dessa maneira, mas o Wesley So também não encontra o melhor lance, vai diretamente com F4 e agora o Magnus Carlsen consegue até mesmo equilibrar, jogando torre toma e depois de torre toma, rei F8, escapando com o rei F5, é desesperadora a situação do Magnus Carlsen. O Wesley So tem o rei muito mais seguro que o rei do Carlsen. Carlsen segue com rei G7, está se defendendo bem, G4, olha isso galera, será que dá para sobreviver? Magnus Carlsen vai para mais uma decisão duvidosa, que é o lance H6 aqui. Talvez G5 pudesse segurar mais a posição, mas não é fácil jogar um lance desse, deixar esse aqui virar um peão passado. O Magnus joga com H6 e agora bispo em E6 jogado pelo Wesley. 4 minutos tem o Wesley, o Carlsen pelo menos está jogando rápido, torre D8 propõe trocas. E aqui o Wesley segue com o lance torre H1, o único lance que ainda pode lutar por alguma vantagemzinha, porque por enquanto está equilibrado. Mas o Magnus Carlsen teria que se arrepender de dominar a coluna D e trazer uma proteção para o rei com o lance torre H8, é o único lance da posição. Magnus Carlsen vai para mais uma decisão duvidosa. Cavalo em H7 foi jogado pelo norueguês. Wesley So segue mantendo a firmeza. Joga o lance rei B1.
Dama H2 também seria possível, atacando todo mundo. Aqui o Magnus Carlsen joga com G5 e agora a dama em H2 chega de qualquer maneira. Peão central atacado. Magnus defende com dama em F6 e o Wesley So, nesse momento, vai para um lance não tão enérgico, que é o lance C3. E o Magnus, mais uma vez, consegue dar uma equilibrada aqui, consegue arrumar as peças, ataca o bispo recua. E agora a torre D6, o Carlsen tá montando a sua fortalezinha aqui, tá todo mundo defendendo aqui, todo mundo se defendendo, todo mundo se apoiando. Esse peão não, esse peão é o único cara que não tá protegido, né? É o único. Pessoal, ajuda ele. A partida seguiu com o lance A4. E agora temos o lance A5. Dama vem para F2. As casas escuras são um problema para Magnus Carlsen, que poderia jogar o lance dama em E7, mas ele não está conseguindo encontrar os lances, segue com o lance cavalo D7, permitindo dama em A7. E agora a posição do Magnus Carlsen pode entrar em colapso, porque pelo menos dama em E7 dá para combater aqui, ó, desta maneira. A dama cola, aqui tá todo mundo protegido, tá tudo certo. E depois você pode pensar, se você quer tirar o cavalo até mesmo por H7, o que você quer fazer, né? Mas o Magnus Carlsen jogou o lance cavalo D7, levou essa pancada, levou essa bomba. E agora tem um problema severo na posição. Dama D8 foi jogado protegendo o peão, mas o de B7 caiu. Dama B6 propõe trocas, mineirinho segue com um lance, galera. Mas esse lance é bonito. De ver. Wesley Mineirinho, meus amigos, come quieto na posição. Segue com o lance F6 com cheque. Uau, que lance. Não dá pra tomar de torre, perde o cavalo com cheque. Não dá pra tomar de cavalo, perde a dama. Não dá pra tomar de rei, perde a dignidade, né? Então, ô Rafa, que história é essa da dignidade? Vai, para de enrolar. Por que não dá pra tomar de rei? Aqui, o que você vai fazer? Já joga um torre H7 aqui, ó. Ah, mas o rei consegue defender o cavalo, né? Mas aqui não tá dando, hein? Aqui você toma o cavalo com cheque e depois toma a dama. Perde a dignidade, sim. Agora você acreditou em mim. Agora é o seguinte, pessoal. Por isso, nessa posição, Magnus Carlsen segue com o lance rei G6. A essa altura eu não sei mais a respeito da dignidade. Dama C8, fino, jogado pelo Wesley So. Cara, tem um bispo sniper, torre sniper, peão avançado e dama maluca, todo mundo indo pra cima do rei do Magnus Carlsen. O Carlsen joga o lance cavalo por F6, ainda assim o pior lance, a pior defesa, porque dama B8 ainda poderia tentar defender alguma coisa aqui, né? Não que seja fácil, porque o peão vai disparar, mas ainda dá para tentar segurar. As pretas estão sobrevivendo por mais alguns lances. Torre F1, rei F8 no limite, né? Ainda dá para tentar segurar isso aqui. Não é que esteja bom, não tá fácil. Tá tudo, pendurado aqui, né? Mas o Magnus Carlsen vai para um lance horroroso. Cavalo para F6. E por isso, nessa posição, o Wesley So vai para bomba. Dama em F8, bum, 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 bum. E por isso nessa posição, Magnus Carlsen, uau, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, de fato ele tá levando mate aqui, não tem o que fazer para evitar o checkmate aqui, é ataque de todo lado, tá ameaçando mate, ameaçando a torre, são duas ameaças de mate diferentes, né? Igual tá aqui as duas ameaças de mate e ameaça da torre, não dá pra defender tudo, e por isso o Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Magnus Carlsen, vamos ver como é que tá a classificação do Carlsen aqui no torneio? Primeiro, parabéns ao Wesley So, que partida, hein? Que nível, olha isso daqui, 94,6% de precisão pro Mineirinho. É o Brasil, né, galera? É o Brasil no Norway Chess, o nosso Mineirinho Wesley So. E aqui 82,7% pro Magnus Carlsen, a gente vê que o problema foi na abertura mesmo, né? O Wesley So surpreendeu o Magnus Carlsen, ele já jogou um bispo por cavalo lá, nunca mais conseguiu ficar bem na partida. E apesar dele ter conseguido equilibrar em alguns momentos, não era fácil de segurar a posição. Bora dar uma olhada na classificação aqui por enquanto. Temos o seguinte, galera. Norway Chess, Wesley So na liderança. Muito próximo está o Pragnananda com 15 pontos. Aqui tudo pode acontecer, hein? Firuja, Pragnananda, Wesley So, o campeão vai ser um desses três aqui. Já não dá mais pro Vincent Keimer, já não dá mais pro Magnus Carlsen e o Gukesh. Aliás, amanhã, última rodada, Magnus Carlsen e Gukesh disputam o último lugar do torneio. Que isso, Rafa? É verdade.
É verdade, amanhã a disputa é do último lugar, entre o número 1 do mundo e o campeão do mundo. Olha o drama. Muito bem, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!